Olá, caros colegas. Na videoaula de hoje, falaremos sobre a sincronia que pode ocorrer entre paciente e ventilador, quando este está submetido à ventilação mecânica. Falaremos também sobre suas principais causas, consequências e o que pode ser feito para tentar revertê-la. Durante a ventilação mecânica, o sistema respiratório é afetado por duas bombas. O paciente, que tem sua ventilação controlada pelo sistema neuromuscular, influenciada pelas características mecânicas dos pulmões e do tórax, e o ventilador, o qual é controlado pelos ajustes do ventilador e pela função das válvulas de fluxo. Qualquer fator que venha a afetar a harmonia entre estas duas bombas causará a sincronia paciente-ventilador. Dentre as consequências da sincronia entre o paciente e o ventilador, podemos citar o desconforto respiratório, os distúrbios das trocas gasosas, como a hipoxemia e a hipercapnia, o aumento do trabalho respiratório, o aumento das pressões intratorácicas, que podem repercutir na mecânica respiratória e hemodinâmica, a fadiga e a lesão dos músculos respiratórios, a dificuldade e o atraso no desmame, e o prolongamento do tempo de internação e, consequentemente, o aumento dos custos. Podemos investigar a origem da sincronia realizando a seguinte ordem de procedimentos: verificar problemas nas válvulas de ar que abastecem o ventilador, verificar a natureza dos alarmes acionados, já que os alarmes de baixa pressão apontam para vazamentos ou desconexões, e os de alta pressão para pioras na resistência ou complacência do sistema, incluindo as obstruções de cânulas e pneumotórax. Podemos procurar também por desconexões, vazamentos ou acotovelamentos nos circuitos. Verificar a localização da cânula traqueal, se ela está devidamente conectada ao circuito e com o balonete devidamente insuflado. Devemos considerar ainda a necessidade de sedar ou até mesmo de curarizar o paciente. Podemos remover o paciente do ventilador e ventilá-lo com ambu. Se houver melhora, o problema deverá estar no ventilador, do contrário, no paciente ou na cânula traqueal. Pode ser feito um exame físico rapidamente, focado para os sinais vitais e a expansibilidade dos pulmões durante a ventilação manual, que está sendo realizada com ambu. Verifica-se a potência da cânula, introduzindo a sonda de aspiração e verificando sua progressão. Diante da suspeita de obstrução da cânula, deve-se trocá-la. E na suspeita de pneumotórax, deve-se realizar a radiografia de tórax. A assincronia pode estar relacionada também ao paciente, como no caso em que este apresenta um drive respiratório diminuído, gerando um esforço respiratório débil, que não será capaz de disparar os ciclos do ventilador. Se o paciente apresentar força muscular diminuída, ele não será capaz de deflagrar o ventilador. As principais causas de força muscular diminuída são desnutrição, atrofia da musculatura por desuso, fadiga e fraqueza muscular. O paciente pode apresentar ainda drive respiratório aumentado, que é a causa mais frequente de assincronismo relacionado ao paciente. Esforços de maior intensidade e mais frequentes ocorrem, tornando difícil o conforto do paciente no respirador. Tentativas de se aumentar o fluxo respiratório nos ciclos assistidos ou a pressão de suporte nos ciclos espontâneos podem ser úteis, mas se a demanda do paciente for muito alta, o desconforto permanecerá. Nestes casos, a sedação temporária é necessária, até que a causa do aumento do drive respiratório seja encontrada e corrigida. E finalmente temos a presença de auto-PIP, que é uma condição comum em pacientes com obstrução das vias aéreas. Para otimizar a interação paciente-ventilador nessa situação, o primeiro passo é tentar eliminar ou reduzir a auto-PIP, através de tratamento da obstrução brônquica, reduções da frequência respiratória e do volume corrente e aumento do fluxo respiratório. Se essas medidas forem tomadas e o paciente permanecer com auto-PIP,
pode-se colocar uma PIP de aproximadamente 80% do valor da auto-PIP, o que auxiliará o disparo do aparelho, pois ela facilitará a detecção da queda de pressão no circuito. A assincronia pode ainda ter sua causa relacionada ao ventilador ou aos seus ajustes, e neste caso ela pode ser de 3 tipos. O primeiro deles é a sincronia de disparo do ventilador, que tem a presença de auto-PIP como uma das suas principais causas, junto com a fraqueza respiratória extrema ou insensibilidade do ventilador ao esforço do paciente por mau ajuste ou falha eletropneumática. Outra assincronia desta fase são os duplos disparos, que acontecem frente à oferta insuficiente de fluxo ou volume, novamente por mau ajuste ou falha eletropneumática do ventilador. A terceira assincronia possível nesta fase é o autodisparo, que pode ocorrer pelo movimento de água no circuito, vazamento de ar ou oscilação provocada pelos batimentos cardíacos. Temos ainda a assincronia na oferta de fluxo inspiratório, que pode ocorrer na ventilação controlada a volume ou a pressão. Na ventilação com volume controlado, deve-se ajustar a oferta de fluxo à demanda do paciente. Para o ajuste ideal, procura-se deixar a curva de pressão o mais próximo possível da sua morfologia em ciclos passivos. O fluxo em rampa descendente promove melhor mecânica, trocas gasosas e diminui o trabalho muscular. Contudo, a alteração do padrão do fluxo pode provocar assincronia por aumento do tempo expiratório e auto-PIP. Os modos controlados por pressão são, de maneira geral, mais capazes de adequarem-se à demanda do paciente que os de volume controlado. Na ventilação por pressão controlada, o fluxo é livre, variável e dependente do tempo expiratório, gradiente de pressão e mecânica pulmonar. Neste modo, um parâmetro do ventilador que pode ser ajustado é a velocidade de abertura da válvula. O ajuste deste parâmetro deve ser feito buscando suprir a demanda de fluxo do paciente e deve gerar uma curva de pressão sem deflexão no seu início, com ascensão rápida e plana e um platô antes do término. E finalmente temos a sincronia de ciclagem. De acordo com a literatura, a maioria dos pacientes necessita de tempo expiratório menor que 1 segundo. O aumento deste tempo e atraso na ciclagem causam hiperinsuflação e disparos perdidos. Na ventilação por pressão controlada, o tempo inspiratório pode ser empiricamente ajustado para ser menor que 1 segundo. Já na pressão de suporte, o ajuste fino pode ser feito em 2 direções. Em uma, o ciclo é muito longo e gera picos de pressão no final da expiração. E em outra, o ciclo é muito curto e o paciente continua a inspirar, causando duplo disparo. Nestes casos, o ajuste da porcentagem de ciclagem da pressão de suporte pode resolver a sincronia. Na tentativa de corrigir a sincronia quando o paciente apresenta taquipneia ocasionada por aumento do drive respiratório, deve-se avaliar a dor do paciente ou seu grau de ansiedade e delírio. Quando a manifestação é a sincronia na ciclagem, ocasionada por um tempo expiratório mecânico maior do que um tempo expiratório neurológico, pode-se diminuir a pressão expiratória em PSV, alterar o critério de término, quando possível, aumentar a rampa de fluxo, ou slope, e caso a ventilação esteja em PSV, mudar para PCV ou VCV e diminuir o tempo expiratório. Se esta sincronia for causada por um tempo expiratório neurológico maior do que um tempo expiratório mecânico, pode-se diminuir o fluxo expiratório ou aumentar o volume corrente no modo VCV, aumentar o tempo expiratório no modo PCV ou alterar o critério de término quando possível. Quando a sincronia no disparo é causada por uma hiperinsuflação, pode-se diminuir o broncoespasmo, diminuir o volume minuto, aumentar o fluxo inspiratório ou acrescentar a PIP externa. Mas se ela for causada por uma baixa sensibilidade do aparelho, deve-se aumentar a sensibilidade do ventilador.
Se a causa for um baixo estímulo respiratório, deve-se diminuir a sedação. Se for fraqueza muscular, pode-se corrigir os eletrólitos, se eles estiverem alterados. E se a causa for um aumento da resistência do tubo traqueal, deve ser efetuada a troca do mesmo. Se a manifestação for uma assincronia no pós-disparo, ocasionada por um baixo volume no minuto, deve-se aumentar o volume no minuto e diminuir a produção de CO2, tratando a febre, sepse, evitando a hiperalimentação, etc. Se for causada por um baixo fluxo respiratório, deve-se efetuar o aumento do mesmo. Mas se a causa for um volume corrente baixo, deve-se aumentar o volume corrente e diminuir a produção de CO2. Bom, pessoal, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado da aula. Aguardem a nossa próxima videoaula.